Fico muito feliz por estar de volta das minhas férias, ministrando hoje, compartilhando da palavra de Deus. E nesse ano a gente tem um desafio especial, que já tem sido anunciado por várias vezes. E eu, na verdade, vou estar continuando a falar o que o pastor Afonso já começou no domingo passado. E a gente tem um sonho, e é sobre isso que eu queria fazer. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã, sobre esse sonho. Queremos fazer da nossa igreja uma comunidade discipuladora. Amém, irmãos? A gente já fala sobre isso há alguns anos. E a gente já tem muitos sinais de discipulado. Mas queremos que seja mais do que um trabalho pontual na vida da igreja. Queremos de fato ser uma igreja que vive e experimenta vida em discipulado. De forma que a minha intenção hoje é abrir meu coração, irmãos. É compartilhar com vocês aquilo que está dentro do meu espírito, do meu coração. Compartilhar sonhos. Eu sei que vocês são acostumados a me ver fazer exposições bíblicas de um texto, mas hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu quero compartilhar visão, compartilhar sonho com você. E queria começar convidando você para abrir Mateus capítulo 28. Versos 18 a 20. Quando o Senhor Jesus, nas suas últimas palavras, antes de ser levado aos céus, ele passa uma missão, uma ordem à igreja, dizendo assim, versículo 18: Jesus, aproximando-se, lhes falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E portanto, e fazei discípulos nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando Jesus, depois de ter passado 3 anos e meio, ensinando, treinando, curando, e aí ele passa pela experiência da cruz, e ele vence a morte, e ressuscita ao 3º dia, depois ele passa 40 dias ensinando os discípulos a respeito de coisas concernentes ao reino de Deus, está lá em Atos capítulo 1, nos primeiros versículos. Mas as últimas palavras dele é passando uma missão, qual é a direção, qual é o alvo que a igreja precisava apontar. E de forma tão precisa, cirúrgica, ele começa dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E a palavra toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, irmãos, não é, a palavra aqui não é dunamis, como Atos 1:8 que diz: e derramareis poder sobre vós, né? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha. Não, aqui a palavra não é dunamis, de um poder sobrenatural. Aqui é euxoxia, que quer dizer, mais ou menos assim, eu não falo grego, né? Que quer dizer autoridade política, real, governamental, poder. Toda a autoridade me foi dada sobre vocês. Eu sou o rei do reino de Deus. A autoridade que ele diz aqui é a autoridade de um rei supremo, que vai dar uma ordem aos seus súditos, que vai dar uma direção que deveria ser vivida absolutamente e inquestionavelmente. Que ordem é essa? Tão preciosa, tão importante, que precisava ser a última palavra de Jesus. Ele diz: ide e fazei discípulos de todas as nações. Essa é a grande ordem, revestida de profunda autoridade. Ide e fazei discípulos. Jesus nos dando uma sugestão do que fazer como cristãos. Jesus não estava dando para mim e para você uma orientação, não estava pedindo um favor, não estava dando um conselho. Ele estava dizendo para mim, para você e para toda a igreja de Cristo: eu dou uma ordem, vão e façam discípulos. Essa é a missão da igreja: ide
e fazei discípulos. Essa é a sua obrigação, é a minha obrigação. Fazer discípulos não é é a tarefa do pastor, é a tarefa dos supervisores, talvez, dos líderes de grupo pequeno. Não, de alguns irmãos devidamente chamados, aparelhados, capacitados para isso. Não, é uma ordem divina para todos os cristãos. E ele diz, ide e fazei discípulos. E a palavra ide não é, ou vou começar dizendo o que é. A palavra ide é sair para fazer uma jornada, uma viagem. Fala de sair de um lugar para outro. Fala de não estar móvel, mas se movimentar na direção de. Ele diz, saiam nessa jornada, nessa caminhada, nessa viagem, em busca dos discípulos e de fazer discípulos. Bem diferente das igrejas dos nossos dias, onde não dizemos ide, mas sempre estamos falando venham para os nossos cultos, venham para as nossas células, venham para os nossos encontros. Totalmente diferente da perspectiva da ordem de Cristo, que é sai dessa cadeira, sai desse templo, sai desse prédio, sai da sala da tua casa. Ele diz, vai. O evangelho tem que percorrer, a igreja não é algo fixa para ficar dentro de um ambiente, não, a igreja é para ser móvel. Vai. Mas vai fazer o quê? Discípulos. E discípulos é diferente de alunos. Discípulo é alguém que foi chamado para perto, para ser um aprendiz, para aprender, não numa universidade. A universidade forma alunos, ela tem alunos, não é na sala de aula somente, mas discípulo é alguém que se torna, que da própria palavra é um seguidor, é alguém que anda no mesmo caminho, que anda do lado, que acompanha, que faz o que eu faço. Ele aprende porque ele me vê fazendo, ele aprende porque ele faz comigo, ele aprende porque eu estou orientando ele a fazer, e na prática juntos, aprendendo com quem sabe, ele aprende. Isso é ser discípulo. É um pensamento bem próximo da realidade oriental. Da realidade ocidental é um pouco distante, mas alguns sinais do que é ser um discípulo. Discípulo no Brasil é, por exemplo, como se forma um carpinteiro. Eu que sou engenheiro civil, um carpinteiro na construção civil se forma colocando ele como um aprendiz, um ajudante de carpintaria. O que é que o ajudante de carpintaria faz? Ele carrega a madeira, ele ajuda a serrar, ele bota no lugar, depois ele segura para o carpinteiro pregar, ele segura a outra ponta da linha, e ajudando o carpinteiro, ele vai aprendendo a tarefa de carpintaria, até que depois de alguns anos, ele se torna um carpinteiro, deixa de ser aprendiz, deixa de ser um discípulo e passa a ser um carpinteiro. Tem um outro grupo que trabalha algo muito parecido, que são os próprios médicos. Como é que se forma um médico? Você primeiro manda ele para a sala de aula, mas depois que sai da sala de aula, você manda ele para onde? Até o nome é interessante, uma residência, né? Ele vai morar dentro do hospital, praticamente. E lá ele vai conviver com os outros, ele vai aprender na prática. Ele é aquele que vai fazer tudo que os médicos não querem fazer, mas fica mandando os médicos fazer, né? Faz isso, faz assado, mas fez errado, ajeita, corrige. É na prática, andando junto com os médicos, trabalhando no dia a dia, ele vai se formando naquela especialização médica. Mas não é na sala de aula, é na vida, é no trabalho, é com a mão da massa, ele naquela residência, residindo naquele hospital, uma forma ilustrativa de dizer, ele vai aprendendo a se tornar aquele especialista. E assim quantas outras formações acontecem assim no Brasil. Então isso é ser discípulo. Não é alguém que aprendeu na sala de aula, mas é alguém que foi chamado para perto. E aí eu quero trazer para vocês, e esse é o tema, ou título que eu quero dar para o meu compartilhamento, né, dessa manhã, é ingredientes básicos para uma vida de discipulado. Qual é a minha intenção? A minha intenção é responder uma pergunta. E que pergunta é essa? Mas como é que se faz discipulado na prática?
Por isso minha intenção não é hoje fazer uma exposição, mas é trazer conselhos e orientações práticas de como viver uma vida de discipulado. Como é que faz? Rafael, eu não sei, tudo bem, eu quero discipular, Neto já descobriu o que ele vai fazer com o Denison, com o Dito, e como é que eu faço isso? Como é na prática? Eu faço o quê? Eu quero para ele andar comigo, eu quero viver discipulado, eu quero viver esse sonho que é o sonho do próprio Cristo, de sermos uma comunidade discipuladora, onde um cuida após o outro. E o primeiro ingrediente, para quem está anotando, né, para quem não está anotando para decorar na cabeça, o primeiro ingrediente de uma vida de discipulado é que discipulado é relacionamento. A primeira coisa que eu tenho que fazer no discipulado é trazer a pessoa para o meu relacionamento pessoal. É trazer o discípulo, como discípulo, me envolver na vida diária, prática, pessoal. Nessa relação discípulo-discipulador em primeiro aspecto, uma relação de amizade, de desenvolver um relacionamento entre duas pessoas, um relacionamento profundo. Então, todo mundo sabe que eu adoro citar Marcos 3,13. Vai lá, mais uma vez. É um dos textos que mais me provoca a entender discipulado, quando Jesus diz: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. E então designou 12, para estarem com ele, e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios, e os 12 que designou, assim ele diz quem são. Então Jesus, depois de ter passado a noite toda orando, ele desce do monte, ele chama 12, chama 12 para quê, irmãos? Vocês, como já estão acostumados comigo, respondem certo, mas quando eu faço essa pergunta, 90%, 100% da resposta, ele chamou 12 para os enviar a pregar. Mas antes de enviar a pregar, ele chamou para, eu acho lindo essa expressão, para estar com ele, para andar junto, para vir para perto, para ter uma relação pessoal, para que eles andassem com Jesus. E de fato o que aconteceu, quando Jesus chamou os 12, eles entraram numa jornada, e começaram a andar com Jesus, e comer com Jesus, e jantar com Jesus, e viajar com Jesus. E quando Jesus curava, ele envolvia os discípulos naquela cura. Até quando Jesus ia ressuscitar um morto, ele tirava todo mundo, chamava Pedro, Tiago e João à parte e falava: vamos orar. Como é que Jesus ensinou os discípulos a orar? Foi numa sala de aula, aquela aula, como é que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, aquele modelo? Ele chegou e disse: irmãos, hoje nós vamos ter uma sala de aula, e o tema de hoje vai ser oração. Abram seus caderninhos na página 112, Foi assim que Jesus fez. Nem surgiu a iniciativa de Jesus, surgiu dos próprios apóstolos, porque eles andavam com Jesus, se relacionavam com Jesus, e eles olhavam Jesus orar tanto. Ele se recolhia para lugares à parte e orava, e às vezes passava a noite toda em oração, e mandava os discípulos na frente para atravessar o rio, e ficava sozinho em oração. E quantas vezes, especialmente no livro de Lucas, nós olhamos a expressão: Jesus ficava sozinho e orava, talvez uma dezena de vezes, só no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. E os discípulos, ao verem Jesus orando tanto, eles perguntam para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. Por que eles pediram? Porque na relação pessoal eles olharam qual era o modelo de Jesus. Então, discipulado é um relacionamento que inspira um modelo. É mais do que um ensino na mente, princípios lógicos, é um modelo transmitido. É aprender o modelo de quem eu ando junto. Não é à toa que em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo aprendeu esse princípio,
E agora, ele vivendo esse princípio, ele diz: sigam o meu exemplo, assim como vocês me viram fazer, vão e façam também. Porque ele entendia que o ensino, o padrão de ensino do Evangelho é o padrão do exemplo, é o padrão do modelo, é eu trazer os novos para perto de mim, eu trazer filhos espirituais para perto de mim, de forma que eles se tornam, eu passo a ser exemplo para eles, como um pai a um filho, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: escrevo a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Aos Filipenses 2, 22, ele também diz uma expressão parecida, ele diz a vocês, e vocês sabem muito bem como Timóteo provou o seu valor, ele e eu, como discípulo e discipulador, Paulo e Timóteo, como se fôssemos filho e pai, temos trabalhado juntos no serviço do Evangelho. Ao Tito, também discípulo de Paulo, na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: a Tito, meu verdadeiro filho na fé. Então, discipulado, irmãos, é muito mais do que levar para uma sala de novos convertidos, ou uma sala de catecúmenos, e passar algumas leis espirituais, ou explicar a obra da cruz. Discipulado é chamar alguém para um relacionamento íntimo e pessoal, onde se torna uma paternidade espiritual. Irmão, em primeiro lugar, vem andar comigo. Tem muita gente que não entende às vezes, que vamos fazer discipulado. Ontem eu saí para fazer discipulado com um pastor. Discipulado com pastor a gente quer que todos sejam discipulados. E eu acompanho, entre os meus discípulos pessoais, alguns pastores, pastor Júnior, pastor Márcio, pastor e obreiros, como Neto, Renato. E eu saí com o Márcio, que é da congregação da Fialho, ontem. Sabe onde é que foi nosso discipulado? Já sei, foi numa sala de aula, com um projetor, data show e PowerPoints devidamente organizados para um estudo de uma exposição da carta aos Filipenses, analisando com aplicações a vida da igreja e da Fialho. É isso que a gente fez? Não. A minha família, eu, Rossana, Lara e Rafinha, nos encontramos com a família de Márcio, Adele, Esther, e a pequenininha, Heloísa. Nós fomos para a litorânea, botar os meninos para brincar nos pula-pulas e infláveis da litorânea, comemos pastel oleoso, churros, foi uma benção, irmãos. E lá, nós abrimos o coração, compartilhamos, conversamos, nos estimulamos, porque, a princípio, discipulado é desenvolver relacionamento entre um pai espiritual e um filho espiritual. Aí tem gente que acha que não fez discipulado porque saiu com o discipulador, eles vivem junto, eles jogam bola junto, eles conversam junto, eles são amigos pessoais. Aí alguém chega para mim: o meu discipulador, ele não me discipula, ele não me acompanha. Irmão, vocês não estavam quando ontem? Ontem a gente saiu, e anteontem também, e anteontem a gente estava junto. Falei: como assim, irmão? Então, não estou entendendo. Discipulado, irmãos, é uma vida de parceria, que baseada inicialmente em relacionamento, como Jesus fez. Primeira coisa, vem andar comigo. Eu acho lindo a expressão de quando Barnabé, em Atos capítulo 9, ele resolve assumir Paulo, perdido. Ele provavelmente, se não fosse Barnabé, teria se perdido da convivência da igreja. Mas no capítulo 9, no versículo 27, vou ler a partir do 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou-o aos apóstolos,
E contou-lhe como ele vira o Senhor no caminho, e o que este lhe falara, e como em Damasco ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo ousadamente em nome do Senhor. O que fez inicialmente com Paulo? Ele simplesmente tomou Paulo consigo. Trouxe para perto. Paulo, vem andar comigo, não anda sozinho não. Eu vou te levar para os apóstolos, eu vou te levar para pregar. Para onde a gente for, tu vai. Discipulado, o primeiro aspecto do discipulado é relacionamento. Eu gosto ainda em Atos, um texto que ninguém dá muito bola. A gente usa Atos 2, 42 a 47, mas a gente nunca fala muito do 46. Mas eu acho que o 46, muito precioso, quando ele diz assim: diariamente perseveravam juntos no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. A igreja deles era era diariamente, o que significa que as portas do prédio da igreja estavam abertas 24 horas por dia. Significava juntos, diariamente, fazendo rituais de louvor e canções e estudos bíblicos. Não. Estavam juntos, eram amigos. Diariamente eles estavam, seja de casa em casa, um na casa do outro, mexendo na geladeira do outro, brincando com o filho do outro, se metendo no casamento do outro. Eles estavam lá, um na vida do outro, diariamente, ou no templo também, estudando a palavra, louvando. A igreja era um ambiente de relacionamento diário. Como muitas células têm se perdido e transformado o sonho das células em ser uma comunidade de pessoas que vivem diariamente o evangelho em uma reunião dia de quinta-feira. Porque a igreja é para ser uma comunidade que vive junto, diariamente. E aí ele diz, quando tem isso, tem o quê? Com alegria. Simplicidade de coração. O segundo ingrediente para uma vida de discipulado, a primeira, tem que ter relacionamento. Sem relacionamento, não é discipulado. Sem andar juntos, não é discipulado. Segundo aspecto, é serviço, tem que ser servo. E aí, antes até de ler qualquer passagem da palavra, eu quero começar falando das distorções de discipulado. Discipulado desde os navigates lá dos Estados Unidos e assim em diante, o discipulado 1 a 1 passou a ser um assunto muito falado no mundo todo. E alguns movimentos se tornaram muito fortes, e no Brasil, especialmente o do G12. Que eu não tenho nenhuma pudor em falar mal, irmãos, tá? Não tem problema com isso não. Se alguém quiser achar ruim, pode reclamar depois. Porque eles tomaram alguns entendimentos totalmente errados sobre discipulado. Eu já vi gente nessa relação do G12, onde que a pessoa estava apaixonado pela moça, ela é tão linda, aí pediu para o pai, os dois são da igreja, eu pedi para o pai, tá meu filho, tá abençoado, você vai namorar. Aí ele ia para o líder da célula, para o discipulador dele, eu vou namorar com a irmã tal. Eu falei com ela, ela falou comigo, eu pedi para o pai dela, tudo abençoou, mas eu não libero. Porque você não me pediu autorização, eu sou o seu líder espiritual. Irmãos, discipular, não estou dizendo que não vai haver essa relação de confiança, mas ninguém é dono de ninguém. Ser discipulador não é ser o dono da vida de ninguém, não é decidir pela vida de ninguém, não é como mudaram de G12 aqui no Brasil não, o próprio G12, é o governo dos 12, ninguém governa sobre ninguém, é Cristo que governa sobre todos. Então qual é a função do discipulador? Ele não está de cima para baixo, na hierarquia, simplesmente, ele está de baixo para cima, servindo. Ser um discipulador não é mandar, é servir, é zelar, é cuidar. Eu gosto da perspectiva do próprio Cristo, no texto óbvio sobre serviço,
que é em João capítulo 13, eu gostaria que você abrisse. Quando o próprio Cristo ele mostra a perspectiva dele. Quando ele diz, ora, antes da festa da Páscoa, Jesus, que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tão linda essa expressão, né? Jesus amou os seus até o fim. Durante a ceia, tendo já no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, o que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Olha, Cristo se vestiu com uma toalha, depois deitou água numa bacia e passou a lavar os pés dos discípulos. Irmãos, lavar os pés era, para você entender claramente, era papel dos escravos. Os servos lavavam os pés das pessoas que chegavam de jornadas, de viagem, não era asfaltadinho, bonitinho, vinha com o pé sujo de barro. Então os escravos lavavam os pés de quem chegava nas casas. Deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugou-lhe com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, não sabes agora, compreendê-los-á depois. Disse-lhe Pedro, nunca pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, não somente os pés, mas também toda a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem necessita lavar senão os pés? Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o... Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Mas agora chega uma parte forte. Depois de lhes haver, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós, o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior daquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. O próprio Cristo, ele diz, eu quero servir, eu quero lavar os pés de vocês, eu vim para dar o exemplo, assim como eu lavo os pés de vocês, vocês lavam os pés uns dos outros. Esse é o padrão do Evangelho, o maior serve o menor, não é o maior que manda no menor. Isso Jesus diz com todas as palavras, em Mateus capítulo 20, vai para lá comigo. Mateus 20, verso 20. Eu vou ler, para ser mais rápido, só a explicação de Jesus no verso 25. Então Jesus, chamando, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas não é assim entre vós. Ao contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será os que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. E tal como o Filho do Homem, para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. O padrão do reino de Deus é que o maior serve. Então sabe qual é o papel do discipulador? Ajudar, servir e cuidar do seu discípulo. Como um pai faz com o filho. O que é que o pai faz com o filho? Eu tenho Rafinha, eu uso a fralda. É como se fosse um novo nascido na fé. E o novo nascido na fé acabou de vir a Cristo. Não é quem nasceu de novo, é quem acabou de nascer de novo, que eu estou querendo dizer. Ele faz cocô nas calças, ele faz besteira, ele bagunça tudo, ele erra. E o que é que o discipulador faz? Ele serve, ele troca a fralda, ele limpa o bumbum, ele ajuda a tomar o leitinho. Ele carrega, no dia da crise, você carrega no colo. Quando ele estiver chorando, você acalma. É assim que se faz. Um discipulador, ele cuida, ele preserva, ele serve, ele ajuda. Eu estou
O discipulador está lá para te ajudar a crescer, não é para te mandar, não é para você fazer o que eu quero, para eu te dar ordens, para você me ajudar a cuidar do meu ministério, não, é para eu te fazer crescer espiritualmente. É isso que o discipulador tem que fazer. Irmão, eu estou aqui para te ajudar. O que eu posso fazer? Não é o que você pode fazer para mim. O discipulador diz: o que eu posso fazer, eu preciso fazer para te fazer crescer. Qual é a área que você precisa de ajuda? Eu quero te servir, irmão. É isso que é discipulado, é simples assim. É um cuidando do outro, é um servindo o outro. Tanto que esse era o padrão da vida da igreja, que em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, entre os mandamentos recíprocos, que viver essa reciprocidade é a vida da igreja, Gálatas 5,13, o apóstolo Paulo ensina assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros. Terceira característica, ou terceiro ingrediente para uma vida de discipulado, é ensino. Se tem que haver relacionamentos, e relacionamentos que se aprofundam, você tem que ter um coração de alguém que quer, de um querer servir o outro e ajudar o outro em tudo. Ele também é um ambiente de ensino, que o próprio texto de Mateus, capítulo 28, no versículo 20 já, quando ele diz: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Então faz parte da grande comissão um aspecto claro do ensino. A nossa missão no discipulado é ensinar. E ensinar o quê? Ensinar a palavra de Deus, a vontade de Deus. Mas nós cometemos um erro por muitas vezes na maneira de ensinar. Porque primeiro que tiramos o ensino da perspectiva do discipulado e jogamos para as salas de aula. Achamos que na sala de aula nós estamos cumprindo o ID. Tudo bem, o ensino da sala de aula é importante. Mas o ensino que ele está falando aqui é ensinando a guardar. Se fosse só ensinando, era uma coisa. Mas era ensinando ao quê? Ensinando a guardar. E ensinando a obedecer, ensinando a observar, ensinando a ser fiel à palavra. Para isso, irmãos, quem dá aula numa escola bíblica, como a gente dá aula aqui na escola bíblica, eu ensino, eu falo, mas quem me garante que você vai viver aquilo amanhã? Ensinar a guardar só é possível numa perspectiva de quem conhece a tua segunda-feira, de quem conhece os teus desafios, as tuas lutas, que atravessa contigo elas. E esse ensinar a guardar, fala desse ensino dentro do discipulado. Eu vou te ensinar a palavra de Deus, mas eu não vou só te ensinar um princípio, eu vou te tomar comigo do meu lado e vou te ajudar a viver aquele princípio. Isso é discipulado. Isso é ensinar a guardar. É como um pai faz com o filho. Um pai não ensina um filho a comer na mesa, dizendo num PowerPoint, ensinando, isso é um garfo, isso é uma faca no PowerPoint. Ele bota o menino, dá uma palmada na mão, come direito, menino, não derruba o arroz. Não é assim que a gente faz? Na mesa. É assim que se ensina a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, depois de dar os 10 mandamentos, ele diz assim: e isso que eu ensinei a vocês, ensina aos seus filhos. Como? No caminho, na mesa, ao deitar-se, ao levantar-se. Como é que se deveria ensinar a palavra de Deus? No caminho, na mesa, no deitar, no levantar, no dia a dia da vida. É lá que a gente ensina, mas não é ensina a saber, ensina a viver. É diferente. É um ensino de dizer: meu irmão, eu vou te ensinar e vou lá para dentro do teu casamento para a gente atravessar isso. Vou lá para dentro do teu trabalho, vou te ajudar a viver esse princípio.
discipulado. É ensino, sim, mas o ensino que envolve o dia a dia da pessoa. E viver esse ambiente de ensino é o que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Quando Paulo exorta Timóteo dizendo assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que faz o quê? Maneja bem a palavra da verdade. O ensino faz parte do discipulado. Nós temos que ensinar uns aos outros a manejar a palavra, a ser fiéis à palavra, a conhecer a palavra, a saber estudar a palavra. Somos o povo da palavra de Deus. É isso que faz de nós a igreja. Somos aqueles que divulgam a palavra, que ensinam a palavra, que estudam a palavra, que vivem a palavra. A palavra é o cerne. Por isso, discipulado, ele tem que estar centrado na palavra. Até porque, irmãos, vamos para a prática. Os meus conselhos, como até estou fazendo um pouco aqui hoje, né, irmãos? Os meus conselhos são os meus conselhos. Mas a palavra de Deus, ela sai da boca de Deus com poder transformador. Se eu chego para alguém simplesmente dizendo: eu acho que tu devia fazer isso, eu acho que tu devia lidar dessa forma, eu acho que você devia... Tem o seu valor, mas quando você abre a palavra e ensina a palavra, ela vem com o mesmo poder de quando ela foi lançada da boca de Deus, quando a terra era sem forma e vazia, e fez com que houvesse luz, e que a terra ganhasse forma, e que nascesse o homem, e que nascesse os animais. Ela vem com esse mesmo poder transformador. Por isso, discipulado tem que ter palavra, tem que ter ensino da palavra, vida na palavra de Deus. Por isso que no capítulo 3, no versículo 16, do próprio texto de 2 Timóteo, quando se fala das Escrituras, o apóstolo Paulo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Para quê? Para o ensino, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado em toda boa obra. Como é que eu ajudo o meu discípulo, ou a minha própria vida, a se tornar perfeito e perfeitamente habilitado em Deus? Sendo ensinado, repreendido, e corrigido e educado pelas Escrituras. A palavra de Deus é a fonte. Sem palavra de Deus, é só bate-papo, kikiki, tatatá, ha. Discipulado, para ser bíblico, tem que ser centrado nos princípios e no ensino da palavra de Deus. Porque, como diz Salmo 119, ela é a luz para os meus pés e lâmpada para os meus caminhos. Então, se o primeiro ingrediente foi relacionamento, o segundo ingrediente, ele foi serviço, o terceiro, ensino da palavra, o quarto é confissão de pecados. Discipulado é um lugar de transparência. E prestar contas é um princípio bíblico. É um valor. A gente precisa entender que a gente precisa prestar contas uns aos outros. E eu vou começar citando Charles Swindoll, um pastor da nossa época, muito respeitado. Ele diz assim: o propósito da prestação de contas é potencializar habilidades, resguardar a pessoa de perigos potenciais, identificar possibilidade de áreas sem visão, funcionar como comissão de consultoria, trazer novas perspectivas e sabedoria, onde tais quais possam estar faltando. E todo mundo vai ter que prestar contas, um dia para Deus, né? Nós sabemos disso, que um dia todo mundo vai comparecer diante ao tribunal de Deus para prestar contas. Mas a Bíblia também diz que nós precisamos prestar contas aos nossos líderes. Por exemplo, Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz assim: obedeceis os vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam para a vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, isso não aproveita a vós outros. Nós temos que honrar os nossos líderes e ser submissos a ele, porque a prestação de contas, ela faz parte da vida da igreja.
Se em primeiro lugar eu preciso confessar meu pecado a Deus, todo mundo já sabe isso. 1 João, saiu o pastor Afonso, trabalhou no domingo passado, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, em primeiro lugar, se eu preciso ser perdoado de um pecado, não preciso ir no pastor e, pastor, me perdoa, não. Peça perdão para Deus e Ele vai te perdoar e purificar de todo pecado. 1 João 1,9. Porém, a prática da confissão dos pecados uns aos outros é uma prática bíblica. E está em Tiago capítulo 5. E esse eu também gostaria que você abrisse para a gente gastar uns 5 minutinhos aqui. Quando ele diz assim: versículo 3. Versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós? Chamem os presbíteros e a igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Normalmente a gente usa esse texto e para aqui. Tem alguém entre vós sofrendo, triste, doente? Chame um líder, um crente maduro, um ancião, e ele vai fazer a oração da fé, e ele vai ser curado, ungirá com óleo. Mas tem uma coisa que a gente às vezes não presta atenção. Presta aí, olha aqui no Tiago, versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo. Glória a Deus, isso aqui a gente usa também. E ele levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Epa! Toda vez que a gente vai usar Tiago 5, a gente parece que pega esse pedacinho que diz: se houver cometido pecado, lhes serão perdoados, e a gente joga eles para debaixo, sim, de um lugar bem escondido, porque a gente não sabe explicar. Mais ainda, quando ele começa a dizer: confessai, pois, uns pelos outros, e orai uns para os outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E aí, a primeira pergunta é: o que tem que haver sofrimento, doença, cura, com os seus pecados serão perdoados, e confessem os seus pecados uns aos outros? O que tem uma coisa a ver com a outra? A resposta mais provável a essa pergunta é que o motivo desse sofrimento, o motivo da doença, era o pecado. E pecado produz doença na gente, irmão? Sim ou não? Amargura, dizem que a amargura pode gerar depressão e até câncer, não é verdade? A prostituição pode gerar pecados profundos, inclusive DST, o que for. Mas tanto emocionalmente e fisicamente, o pecado, ele destrói a vida do homem. O álcool, o excesso do álcool, o alcoolismo, vai transformando a pessoa num pequeno esmigo, né? E o pecado, ele corrói a vida da pessoa, ele gera sofrimento, dor. E por isso que provavelmente ele está dizendo: está alguém sofrendo, por quê? Por causa de pecado, consequência de pecado. Chame um ancião e vamos tratar com essa circunstância. Mas para tratar a consequência do pecado, eu tenho que tratar o pecado. E para tratar o pecado, tem um princípio bíblico aqui: confessai, pois, os pecados uns aos outros, para serem perdoados. É isso? Para serem curados. Para ser perdoado, eu peço perdão, 1 João 1,9, para Deus. Mas quem é que já teve que lutar com o pecado e pediu perdão pelo mesmo pecado várias vezes? Os adolescentes não têm coragem, né? Não vi um adolescente levantar a mão, né? Você não tem coragem de confessar. E a gente pede perdão pelo mesmo pecado e diz: nunca mais! Não é assim que a gente faz, né? Quem já fez essa oração do nunca mais, né? Não precisa levantar a mão, não. Aí no outro dia você cai no mesmo pecado, irmãos. Fica com raiva de si mesmo e faz a mesma oração: nunca mais! E assim luta contra o pecado, né? Se eu não sou pior do que você, você já viveu a mesma coisa que eu. E será se Jesus me perdoou quando eu pedi perdão para Ele? Todas as vezes. Mesmo quando eu pequei mais de uma vez, no mesmo dia, na minha amargura, na minha língua, na minha promiscuidade, no que fosse, Jesus perdoou.
mas eu preciso lidar com o pecado. Isso é para quem quer viver em santidade. E às vezes eu não consigo vencer o pecado sozinho. Eu tento, eu me esforço, eu luto, não consigo vencer o pecado. O que é que o ensino bíblico? Como é que eu venço os meus valores difíceis, as minhas dificuldades, os meus sofrimentos? Como é que eu lido com isso? Aí ele diz, você precisa procurar um irmão. Se eu preciso do cabeça Cristo para ser perdoado, muitas vezes eu preciso do corpo de Cristo para ser curado. Eu preciso do apoio do irmão que vai me ajudar a andar em pé, que vai me ensinar, que vai me exortar, que vai me instruir, que vai andar comigo, que vai me motivar, que vai me ouvir. E aí quando passamos a ter um ambiente de confessar os pecados uns aos outros, há um poder milagroso, sobrenatural nisso, irmãos. Ele diz, então vamos impor as mãos uns sobre os outros e vamos ser curados. A vitória sobre o pecado e as suas consequências. Como é que eu faço para viver em santidade? As consequências do pecado, eu preciso, confessa, irmão. Procura um irmão, abre. Começa a viver discipulado. Discipulado é para quem quer viver em santidade. Quem quer viver uma vida cristã mais ou menos, não procura discipulado não. Mas se você quer viver santidade, você quer viver a vontade de Deus, você quer viver a palavra de Deus, você zela para viver a vontade de Deus, você zela por discipulado. Discipulado é para quem quer viver santidade, para quem quer superar os pecados da vida, para quem quer ser curado do pecado e das consequências do pecado. Por isso nós precisamos confessar os pecados uns aos outros. Quem me conhece sabe que eu não tenho dificuldade com isso. Confesso, eu abro meu coração, eu procuro. E eu tenho meu discipulador, eu tenho o pastor Afonso, eu tenho o Júnior, com quem eu tenho a relação formal. Mas eu abro meu coração para discípulo, para amigo, para inimigo, para todo mundo. Eu abro meu coração, eu disse, irmão, eu preciso de ajuda. Porque sabe o que é isso? É quem ama, quem quer viver a vontade de Deus. Chega ao ponto, irmãos, de para não querer confessar pecado, porque confessar pecado é difícil. Não pelo constrangimento somente, mas porque a gente já está normalmente envolvido em uma confusão. Mas a gente tem que aprender a ter uma relação profunda com o irmão, ao ponto de que a gente se acostume já a confessar desde as tentações uns aos outros, para que a gente não seja preciso confessar pecados. Para que a gente ajude um ao outro a vencer as lutas antes que eles se tornem problemas definitivos. E isso começa a se parecer com aquilo que Jesus formou, a igreja. Esse ambiente de intimidade, de cumplicidade, de amor. E o último ingrediente que eu queria, para a gente passar por ele hoje também, é exortar e ser exortado. Vamos só relembrar com as forças que a gente já disse. Discipulado é relacionamento, discipulado é serviço, discipulado é ensino, discipulado é prestação de contas ou confissão de pecados uns aos outros. Discipulado é exortar e ser exortado. Precisa falar isso? Precisa. A gente precisa entender de que isso é um mandamento, porque só exorta quem ama, irmão, sabia? Quem acha fácil exortar? Eu sou pastor e acho tão difícil ainda, irmão. Sabe por quê? Porque exortar, você vai se meter na vida de alguém, você vai tratar com a ferida de alguém, você vai tratar num ponto que a pessoa vai reagir, por vezes ela vai querer, de certa maneira, te revidar. É muito mais cômodo, para mim, fazer sabe o quê? Que se lasque, a vida é dele. Mas sabe o que é essa atitude? É a atitude de quem não ama a Deus e não ama o próximo. Vou lembrar vocês, onde é que a gente percebeu o pecado de Abel? Não, de Caim, desculpa, o pecado de Caim. Quando Deus procura Caim e diz, Caim, cadê Abel? E ele, o que é que ele responde? Por acaso eu sou o tutor do meu irmão?
falando um português bem dizido, o que eu tenho a ver com a vida desse caboclo? Não tem nada a ver com isso, deixa ele para lá, sei lá. Enquanto na verdade a resposta é sim, eu tenho sim a ver com a vida do meu irmão, eu sou responsável pela vida dele, eu tenho a responsabilidade, isso é um mandamento. Mateus capítulo 18, e vou tentar ser bem sucinto, porque eu sei que já acabou meu tempo, a próxima vez eu trato esse com mais carinho. Mas esse Mateus 18, ele diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, e se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Eu não vou trabalhar o processo todo, quero parar por enquanto aqui no 16. Se teu irmão pecar, quem tem contra ti entre colchetes na sua Bíblia? Tem, irmão Francisco? Só o irmão Francisco? Quem tem o contra ti entre colchetes? O irmão Luiz, ali a irmã. O que significa um texto entre colchetes, da João Ferreira de Almeida? Significa que aquele texto não estava em todos os manuscritos. Então, em alguns manuscritos estava escrito assim: se o teu irmão pecar. A gente só usa isso para relação interpessoal, mas aqui esse texto fala de se você pega um irmão, encontra um irmão em pecado, mesmo que não seja contra você, ele pecou. O que você teve que fazer? Vai até ele, confronta, exorta, e se ele te ouvir, glória a Deus, você ganhou o seu irmão. Hebreus, vai para Hebreus na frente, capítulo 3, versículo 13. Mais um mandamento recíproco da palavra. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Para a gente não ser pelo engano do pecado, o que a igreja tem que exortar uns aos outros? Essa é a vida da igreja, é exortar, corrigir uns aos outros. E eu tenho que corrigir, mas tenho que estar aberto a ser corrigido. E aí eu vou ler Provérbios e a gente vai concluir, para você já ficar tranquilo em relação ao seu almoço. Provérbios. Provérbios capítulo 6, versículo 23. E aí, se você puder anotar esses 3 versículos que eu vou ler para você, você anote na mão. Diz assim, Provérbios 6, 23. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Irmãos, a repreensão da disciplina vai de onde? Para a vida. Se você quer ter uma vida feliz e eterna, você precisa de uma coisa: exortação da disciplina. Você precisa entender, não é que você precisa só disciplinar, exortar, todo mundo precisa ser exortado, todo mundo precisa ser disciplinado, porque é a exortação da disciplina que me conduz para o caminho da vida. Provérbios 9, de 7 a 9, diz assim: o que repreende o escravo traz afronta sobre si, o que censura o perverso, assim se injuria. O escarnecedor para que não te aborreça, repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá. Irmãos, quando você repreende o sábio, ele te ama, porque ele sabe que a instrução vai fazer dele ainda mais sábio. Você precisa ser exortado, você precisa aprender a ser exortado, ou entender que você precisa ser
exortado. E o nível, para mim, o chefão, né, da última fase, nível máximo, que está em Provérbios 12:1. Ele diz assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão, essa palavra não é minha, é da Bíblia, então eu posso ler, é estúpido. Quem ama a repreensão é um estúpido. Não sou eu que estou dizendo, não, só estou lendo a Bíblia aqui. Quem aborrece, desculpa, quem aborrece a repreensão é estúpido. Mas aí tem um passo aqui, que eu digo que é o nível máximo, ele diz assim: quem ama a disciplina. A disciplina é tão boa, que segundo o autor de Provérbios, ele diz assim: você precisa amar a disciplina. Irmãos, eu tenho que confessar um pecado. Já que a gente está falando de confessar o pecado, eu vou terminar confessando o pecado. Eu sei que a disciplina é importante, mas ainda não aprendi a amar a disciplina. Dizer, me exorta que eu gosto. Vai, bate, vai, exorta, esculhamba, irmão. Eu amo. Eu ainda não cheguei nesse nível, é muita unção para isso. Mas o princípio da palavra é: ame ser disciplinado. De tão importante que ela é. Por isso, irmãos, o que fazer? Ou qual é o padrão de vida que você tem que fazer? Você já frequenta a célula, você já conhece irmãos, você já tem intimidade com alguns. Precisamos agora desenvolver relações ainda mais profundas, que são o discipulado, onde você vai ter relacionamento ainda mais profundo, amizade ainda mais profunda, onde você vai servir e ser servido, ajudar uns aos outros, onde você vai ensinar e ser ensinado, onde você vai abrir o coração, construir um ambiente de cura e de santificação através da confissão dos pecados uns aos outros, onde você vai ter um ambiente onde você pode exortar com segurança e ser exortado. Até porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa: talvez tenha alguns irmãos aqui que eu não sei nem o nome, se eu chegar para você e exortar, é capaz de você dar um murro na minha cara. Mas tem alguns irmãos que já passaram por discipulado, são discípulos nesse momento comigo, pessoais, que eu digo cada coisa, irmão, que eu digo assim: hoje ele vai me bater. Mas porque a gente tem um ambiente de amor, e é num lugar privado, um com o outro, e ele sabe que tudo que eu quero é o bem dele, ele consegue me ouvir com amor e consideração. E olha que eu já disse coisa, irmão. Por isso, irmãos, esse é o sonho de sermos igreja. E para sermos igreja, precisamos cumprir um mandamento de Cristo: ide e fazer discípulos. Todos. E aí a igreja passa a ser uma comunidade discipuladora. E isso é um ensino, mais do que um ensino, é uma ordem de Cristo. E viver isso não é eu. Porque, irmãos, eu já vivo. Eu vivo com o Neto, eu vivo com o Stavros, que está ali fazendo aniversário hoje, né? Convidar todo mundo para almoçar, viu, irmão? A igreja, aleluia. Discipulado, glória a Deus. Eu vivo com alguns irmãos. Mas é mais do que se viver com alguns irmãos. Agora isso é um sonho nosso como igreja. Que a nossa igreja seja uma comunidade discipuladora e até, quem sabe, se torne uma referência de discipulado para muitos outros irmãos e muitas outras igrejas. Mas isso só vai acontecer quando eu e você passarmos a viver esse princípio. Quando você tomar a decisão de se submeter a discipulado e de discipular um irmão. Quando eu e você decidamos abandonar essa religiosidade só de vir para o culto de domingo e passar a viver comunidade, igreja, que se importa um com a vida do outro,
que se envolve um na vida do outro. Não é fácil, eu sei. Eu sei. É difícil. Mas a gente está aqui não é para fazer a nossa vontade. A gente é cristão para fazer a vontade de Cristo, mesmo que nos incomode, para fazer a vontade de Deus. E eu queria terminar orando, convidando você para baixar sua cabeça. Vou pedir para Jean, desculpa, eu sei que eu já passei do meu horário hoje, eu já não estava mais me acostumando a passar do horário, estava melhorando, né, irmão? Mas quando eu estou expondo, fazendo pregação expositiva, eu controlo um pouco mais. Hoje, abrindo o coração, eu me perdi um pouco aqui, né, irmãos? Assim, no tempo. Mas eu queria terminar orando mesmo com você. A gente tem que... Queremos viver, queremos ser igreja. E eu queria, se você... Fique de olho fechado. Se você quer viver esse princípio de uma nova intensidade na sua vida, eu queria convidar você a ficar em pé onde você está. Não é a igreja toda, não. Eu queria que você tomasse uma decisão. Olha, eu quero viver uma... Ou se você já vive e quer viver mais. Ou se você não vive, mas tem ouvido a palavra de Deus e está entendendo que essa é a vontade de Deus para você. Eu quero orar com você, querido irmão.